Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas nos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir aqui na nossa jornada pelo Against the Dark Master, da Macaco do Mal. Esse jogo de fantasia medieval clássico que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, falando dos personagens, do lore, do sistema, enfim, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral, né, de como é que o jogo funciona e qual é a pegada do negócio aqui, beleza? Então assim, se você está chegando agora, não se preocupe que eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master para você poder acompanhar a série desde o início, ou você que perdeu algum vídeo, quiser refrescar a memória, vai lá, fica à vontade, depois retorna aqui para a gente seguir a viagem tranquilo, beleza? Quem tá ligado no movimento sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, capítulo 9, que vai tratar justamente de paixões e ímpeto, que são duas características importantes aqui no jogo, porque assim, eu percebo até agora pela minha leitura que o Against the Dark Master é um daqueles tipos de jogos que a gente tem algumas regras que elas vão servir para alavancar a questão narrativa e a interpretação, que não é só aquela regra pela regra, né? Ela tem um objetivo de fomentar ali, de te forçar, entre aspas, né, a criar algo a mais para o seu personagem, a investir um pouco mais de tempo, né, e esforço na criação para que ele seja um personagem realmente interessante e completo. Paixão e ímpeto, para mim, estão nessa vibe aí, beleza? Mas o que seriam essas paixões e o ímpeto? Olha só, eu vou ler um trechinho aqui para vocês para a gente começar a nossa conversa aqui. Paixões. Em Against the Dark Master, todos os personagens são movidos por paixões. As paixões são declarações que contam algo realmente importante sobre os personagens. A razão pela qual eles se aventuraram em primeiro lugar, o porquê de lutarem, como lidam com situações difíceis e perigosas, quem juraram proteger ou servir, quem decidiram lutar para derrotar e destruir. Os jogadores eles vão escolher até 3 paixões, tá? E durante a criação eles vão anotar na ficha do personagem lá. Essas 3 paixões, quais são? Basicamente elas são natureza, lealdade e motivação. Mas o que cada uma delas quer dizer, o que cada uma delas busca descrever, né? Qual é o aspecto de cada uma delas? A natureza, ele vai ser aquele comportamento que o seu personagem vai ter na maioria das situações. Ou seja, aquilo que ele é na essência, vamos colocar dessa maneira. A lealdade é a quem ele é fiel, ou quem ele jurou destruir, né? Lembrando que a gente pode ter aquela relação de amor e ódio, né? A motivação vai ser aquilo que impulsiona o personagem, qual é a meta dele, quais são as crenças dele, quais são as convicções dele. Então, em linhas bem gerais, é isso. E você vai precisar decidir durante o processo de criação de personagem cada uma dessas 3. E assim, existem apenas essas? Não, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Olha só, o livro ele vai trazer aqui alguns exemplos. Então eu vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia geral. A gente está falando de natureza, então exemplos aqui de natureza. Não confie em ninguém e tenha a sua espada sempre pronta. Eu sou realmente assim, isso está na minha essência, já que eu estou falando de natureza. A lealdade. O amor pela minha família me impulsiona. Eu seguirei o meu companheiro e mestre, onde quer que o nosso caminho nos leve. Exemplos diferentes de lealdade. E motivação. Vou encontrar a lendária espada dos Tuatha e provar que sou digno de empunhá-la. Vou reclamar a coroa do reino. Ou seja, qual é a motivação dele, qual é o objetivo, qual é a meta que ele quer alcançar ao longo das aventuras. Isso aqui são só exemplos, claro. Você tem liberdade para escolher as paixões da maneira como você achar mais interessante para o seu personagem. Liberdade, mais ou menos, porque tem um detalhe aí para a gente comentar. Assim como algumas outras regras que a gente já mencionou aqui do Against the Dark Master, a escolha das paixões, como o livro coloca aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, ele vai ter todo um texto aqui falando sobre isso, mas em linhas gerais o que ele quer dizer? Ele sugere aqui que esse seja também um processo coletivo, né? Você não vai construir o seu personagem sozinho. O livro indica, sugere que você faça isso junto com o restante do grupo, com os outros jogadores. Por quê? Com o objetivo de repente, amarrar melhor as histórias entre todos os personagens, né? Criar personagens realmente interessantes, porque você vai ter ajuda ali de várias outras pessoas para melhorar a sua história, né? E você pode, inclusive, pegar essa parte das paixões e tudo mais e tentar fazer algum tipo de vínculo com antecedentes do seu personagem, que a gente comentou no vídeo passado. Então, por tudo isso, ele sugere que esse seja um processo coletivo. Você, junto com os outros jogadores e a participação do mestre, obviamente, vão ali bater cabeça, vamos dizer assim, para tentar amarrar tudo isso e criar um personagem realmente legal, bacana de interpretar, que tenha algo para oferecer ao grupo, que não seja só dar espadada em alguém e matar inimigos, né? Enfim, o livro também diz que você não está preso a esse tipo de paixões que eu disse aqui, a natureza, a lealdade e motivação. O livro considera isso como os elementos padrão, mas você pode, se o grupo todo concordar, escolher paixões adicionais ou trocar alguma dessas. Então ele dá exemplos aqui, né?
fé, vingança, o amor, um juramento, uma consciência, um destino que seu personagem tem a cumprir. Tudo isso, se vocês quiserem, pode ser enxertado aqui no jogo usando essas mesmas regras aqui das paixões, beleza? Outra coisa que é interessante a gente comentar a respeito das paixões é porque em seguida o livro vai trazer um tópico aqui, olha, mudando paixões. Ou seja, ao longo do jogo, dependendo do desenrolar da narrativa, da história, pode ser que o seu personagem passe por momentos significativos que vão promover esse tipo de mudança nele. Ou seja, nada do que você escolher aqui no início vai estar escrito na pedra, né? Dependendo da jornada, por onde a jornada leve o seu herói, isso pode causar impactos realmente interessantes na psique do personagem, no comportamento dele, enfim, e você pode, ao longo do tempo, modificar essas características aqui das paixões. O livro só traz uma regra geral, que é mais ou menos o seguinte, tipo uma escala, uma hierarquia, vamos colocar assim. A motivação é o mais fácil de você alterar, né? Então você pode promover essas mudanças de repente, até mesmo no final de uma sessão, no final de uma história, no final de uma campanha. Ou seja, ele tinha um objetivo inicial, ou ele tinha uma crença inicial, e aconteceu alguma coisa que colocou isso em xeque, ou ele alcançou o objetivo. Você pode alterar a sua motivação, né? A sua lealdade também já é um pouco mais difícil de ser modificada, mas dependendo da narrativa, novamente, dependendo dos rumos da história, podem acontecer situações em que você mude de lealdade. Você foi traído por alguém que você, né, tinha em alta conta ou alguma coisa assim, enfim, depende, as possibilidades são infinitas. E por último seria a natureza, né? Aquilo que você é na essência, o seu comportamento básico, vamos colocar dessa forma, seria, segundo o livro aqui, o mais difícil de ser alterado. Seria um evento muito raro, algo que aconteça e promova uma modificação na sua natureza. Mas a possibilidade está sempre aberta para isso. Tem uma última regra, assim, falando disso, que eu acho interessante também, aliás, eu achei bem legal, que assim, apesar de tudo isso que a gente comentou aqui, que o livro falou, você pode estar ainda com dificuldades para imaginar, né, conceber alguma paixão, ou conseguir resumir numa frase só, algo nesse sentido. Então o livro traz uma regrinha opcional aqui, que ele chama, olha só, de paixões do metal. Quem está acompanhando a nossa série desde o início sabe que o Against the Dark Master é muito inspirado também, inclusive tem uma lista de referências de músicas de heavy metal, bandas de heavy metal e tudo mais. Apesar de não ser muito a minha praia, eu achei super interessante essa regrinha e eu vou dar uma lida aqui para vocês. Olha só. Está tendo problemas para criar uma paixão para o seu personagem? Roube da sua música de metal favorita. Basta pegar um ou dois versos que você achar particularmente inspiradores e usá-los ao pé da letra ou parafraseando-os como a sua motivação, natureza ou lealdade. E se você ainda não consegue decidir, verifique os exemplos na tabela abaixo. E ele traz aqui uma tabela com alguns exemplos retirados de música, para tipo dar ideia mesmo para você. Então vou ler só alguns aqui, olha. Uma paixão aqui. Eu permaneço sozinho, que é do Blind Guardian da música Time Stands Still. Outro aqui, cadê? Eu nasci sob presságios de grandeza e desgraça. Iron Maiden, Seventh Son of Seventh Son. Ou seja, ele vai trazendo aqui vários exemplos. Unidos lutamos, unidos vencemos ou morremos. Manowar, Warriors of the World. Ou seja, você que curte metal, ou qualquer tipo de música, enfim, né, que você tenha uma frase interessante, você pode pegar e de repente transformar ela na sua paixão. Adaptando uma coisa ali, parafraseando, trocando uma palavra e tal. Achei uma pegada interessante da gente comentar e um diferencial também aqui do livro. Olha só, seguindo adiante, vamos falar agora um pouquinho do ímpeto. Vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Ímpeto é uma medida de quão fortemente um personagem está motivado e o quanto ele se esforçaria para conseguir o que procura. O ímpeto tem um valor flutuante durante o jogo. Pode aumentar e diminuir ao longo da história e até mesmo de uma única sessão, seguindo as ações dos personagens e outras circunstâncias. O ímpeto nunca pode ser menor do que 0 e maior do que 5. Cada personagem começa o jogo com um valor de ímpeto igual a 1. Ou seja, aqui a gente tem mais uma daquelas características que elas vão auxiliar a narrativa, a história, o desenvolvimento da trama, vamos colocar assim. E também proporcionar momentos legais para você interpretar. Por quê? Como é que você vai aumentar o ímpeto? Como é que você vai ganhar pontos de ímpeto? Se você agir de acordo com as suas paixões, né? E criar situações interessantes envolvendo cada uma delas. E aqui também é uma outra daquelas situações que o grupo vai decidir se você merece ou não merece ganhar aquele ponto de ímpeto. Ou seja, se você conseguir empolgar o seu grupo ou fazer com que o grupo veja que você realmente está interpretando seu personagem ali, está entregando uma coisa interessante em termos de interpretação, de narrativa, de levar o jogo para frente, eles podem concordar que você merece um ponto de ímpeto. Você pode pedir, né? Olha, eu fiz isso aqui, será que isso aqui não é bacana de eu ganhar um ponto de ímpeto? E aí todo mundo vai dizer, não, realmente, foi legal, foi bacana, eu acho que merece e tal. E assim os pontos são distribuídos. E o legal também é o seguinte,
Eu disse que você pode pedir o ponto, claro, mas pode ser que outros jogadores digam, né, vendo ali a sua ação, digam pro mestre, mestre, eu acho que ele merece aí um ponto de ímpeto por causa disso. Ou seja, você vai realmente tá integrado ali no jogo, né, tá imerso no jogo. Então, se você consegue isso e cria essas situações empolgantes, bacanas, né, você pode e deve ser recompensado com pontos de ímpeto. Mas para que eles vão servir, na verdade? Os pontos de ímpeto eles vão ter um uso variado. Você vai poder ali usar de diversas maneiras, como, por exemplo, mitigar efeitos prejudiciais para o seu personagem. Você pode jogar novamente um teste que você falhou, né? E você pode também promover grandes atos heróicos gastando pontos de ímpeto. Como é que você vai usar? Você pode usar ou um ponto de cada vez, ou você pode usar o máximo, né, os 5, de uma vez só. Claro, quanto mais você usar, maior vai ser o feito que você vai conseguir ou tentar conseguir, né? Então, só para dar alguns exemplos para vocês, olha só. Utilizar o ímpeto. Se você utilizar um ponto só, você pode receber mais 10 de bônus em um teste de habilidade, você pode jogar novamente uma rolagem que você falhou, né? Você pode rolar novamente um golpe crítico que você teve, enfim, você pode dar uma penalidade para alguém, né? Para algum inimigo, enfim. Enfim, isso aí são se você usar um ponto só. Se você usar os 5 de uma vez, você pode, olha, isso aqui é interessante, considerar o resultado de qualquer rolagem aberta de ataque, habilidade ou conjuração como um 100 natural. Ou seja, lá no iniciozinho, naqueles conceitos básicos, o 100 natural é tipo o 20 em outros sistemas. Então, se você tem um 100 natural, você joga de novo e soma o resultado. Então, é uma boa opção, né, para gastar os seus pontos aí de ímpeto. Você ganha 20 de bônus em alguns testes aqui, você pode ignorar todas as penalidades, você pode dobrar a área de efeito, os alvos ou alcance, a duração de uma magia, enfim, seus feitiços e tudo mais. Ou seja, tem várias opções de uso, várias opções interessantes, todas elas voltadas para promover um jogo realmente épico e heróico. Mas isso tudo começa com a sua interpretação do personagem, e é isso que eu acho interessante nessa regra. E para a gente fechar esse capítulo, tem só mais um tema para a gente abordar aqui, que é justamente a jornada heróica. Mas antes da gente entrar aqui, eu queria só mostrar essa ilustração para vocês, que eu achei bem legal também. E com certeza, quem já é mais antigo, mais versado aí nas artes de espada e feitiçaria, deve ter reconhecido aqui a referência. Essa ilustração aqui é uma clara homenagem ao Frank Frazetta, né? Uma das ilustrações mais famosas dele, o Death Dealer. Então, se você não conhece quem é o Frank Frazetta, se você nunca viu essa ilustração, faça um favor para os seus olhos e procure. Eu, inclusive, aqui no canal, vou deixar aqui no card, eu fiz um unboxing de um artbook do Frank Frazetta, que tem essa ilustração do Death Dealer e várias outras. Então, realmente é muito bacana, vale muito a pena conhecer. Mas vamos lá, falando de jornada heróica. O que é essa jornada heróica? Na verdade, ela vai estar relacionada aqui com a regra que a gente acabou de ver do ímpeto. Cada ponto de ímpeto que o seu personagem gastar durante o jogo vai te dar um ponto. Um ponto de jornada heróica que você vai registrando ali na sua ficha e tal. Tem um local específico para colocar. Vou até mostrar rapidinho aqui para vocês, olha, a ficha. Ó, então aqui você vai anotando aqui os pontos de ímpeto que você for gastando. E você tem os marcos, né? Quando você tem 10, ou melhor dizendo, de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, enfim. Quando você atinge esses marcos, né, de 10 pontos, você vai, tipo, ganhar um ponto especial, que é justamente o marco de jornada. Então, a cada 10 pontos de ímpeto que você gasta, você vai atingir um marco de jornada. E o que seriam esses marcos de jornada? O marco de jornada, ele vai estar aqui associado, olha, com o que o livro chama de revelações. Ou seja, toda vez que você consegue acumular esses 10 pontos de ímpeto, que correspondem a um marco de jornada, você pode escolher num momento que seja apropriado, de acordo com a história, para ter uma revelação. E o que seria essa revelação? É um momento esclarecedor para o seu personagem, que você vai descobrir mais sobre você mesmo, que você vai destravar, vamos colocar assim, o seu potencial heróico. Então é mais uma daquelas regras que ela tem um pano de fundo ali de incentivar a narrativa de alguma forma, né? A interpretação, né? O você entregar mais do personagem. Claro, ela vai ter alguns efeitos mecânicos, mas ela também está muito misturada aí com a questão da narrativa do jogo. E essa questão, por exemplo, do ponto que é oportuno para que isso aconteça. O livro sugere aqui, eu vou ler um trechinho para vocês, de momentos em que você deve ou pode inserir um marco de revelação desse, né? Quando você estiver num tempo de inatividade entre aventuras, quando você estiver num período de descanso e recuperação num porto seguro, quando você estiver no final de uma missão importante, por exemplo. Então, momentos específicos da narrativa em que você pode inserir essas revelações. Lembrando que esses momentos de revelação, eles não devem pedir teste, nem nada disso. É algo puramente
narrativo, tá? Onde você vai acrescentar mais uma camada para o seu personagem, né? Pelo menos eu entendi desta maneira. E possibilidades, né, em relação a essas revelações. Você pode aumentar uma característica em 5 pontos de forma permanente, você pode receber mais 10 de bônus, pode aumentar seu total de pontos de magia, enfim, você pode aprimorar um item que você tenha. Então, tudo isso é possível você destravar, entre aspas, usando esses marcos de jornada e esses pontos de revelação, beleza? E tem uma última regrinha aqui que eu achei interessante de comentar, que é justamente essa aqui do passando a tocha pra gente finalizar. Como é que funciona isso? Se o seu personagem morrer ao longo da campanha, mas morrer de uma forma heróica, que se sacrificou e tudo mais, você tem a possibilidade de transportar alguns pontos de jornada heróica para o próximo personagem que você criar, se for na mesma aventura. Se você simplesmente morreu, você já começa o novo personagem com metade dos pontos de jornada que você já tinha conquistado. Agora, se foi naquela situação que eu descrevi, de um sacrifício em prol do grupo, para melhorar um grande momento dramático ali da aventura e tal, o próximo personagem que você criar para a mesma campanha vai receber todos os pontos de jornada que você já tinha acumulado antes, beleza? Achei uma regra interessante que, de novo, vai ali fomentar a sua interpretação e ao que o jogo se propõe, né? Ser um jogo de fantasia épica, de combate épico, de grandes dramas e tudo mais. Então eu acho que tudo isso está misturado aí e tem grandes possibilidades de sair muita coisa legal, beleza? Então com isso a gente fecha mais um capítulo, espero que vocês estejam curtindo, aguardo aí os comentários de vocês para ter esse feedback e a gente se encontra na próxima resenha.